Viva o Teatro Lambe Lambe, viva Denise de Santos, viva Ismine Lima. Aqui é o Crítica Falada. Eu, Sérgio Maggio, Johnny Schneider. Estamos juntos aqui para falar sobre o Teatro Lambe Lambe. A gente participou de um festival, que é esse festival aqui, ó, Festival do Teatro Lambe Lambe, que aconteceu aqui em Brasília recentemente e reuniu o melhor do Lambe Lambe do Brasil e da América do Sul. Né? E nós tivemos o prazer de acompanhar, não foi, Jones? Aliás, haja prazer, né? Foi tão lindo, maravilhoso. Eu queria, Sérgio, que você, como um grande estudioso do teatro, falasse um pouquinho sobre o Lambe Lambe, como é que ele começou. Olha, o Lambe Lambe começa em Salvador, o Teatro Lambe Lambe, né? Começa em 89 em Salvador e ele nasce por um problema pedagógico. Você tinha ali duas artes educadoras, né, que é a Denise de Santos e a Ismine Lima, e elas tinham um problema a resolver. Elas queriam falar sobre o parto, como nasce uma criança. E, incrivelmente, ali, elas percebiam que vários alunos e alunas traziam aquela história da cegonha. Então, elas queriam desmistificar isso e sabia que o teatro tinha uma força e elas eram bonequeiras. Então, queriam contar essa história. E, enfim, desenvolveram essa boneca, a Denise desenvolveu essa boneca. A Denise quis mostrar aos pais, os pais aceitaram essa história, só que a Ismine achava que isso tinha que ser uma coisa íntima, não poderia ser assim, exposto. E aí, então, ela pensou primeiro fazer isso dentro de um confessionário, de trazer um confessionário de igreja e ali, um por um, contar essa história. Só que aí, enfim, era algo grande, complexo. E Salvador, ainda nos anos 80, você tinha a presença desses fotógrafos lambe-lambe, que eram fotógrafos que você colocava, né, o rosto debaixo de uma cortina preta, olhava por ali, ele do outro lado da câmera fotografava, e, enfim, tem toda a história, né, que aí nascia a foto 3x4. E aí elas tiveram essa sacada: vamos fazer um teatro dentro do Lambe Lambe. E aí nasce o Teatro Lambe Lambe com a dança do parto, que é contando essa história dessa mulher, uma mulher negra, assim, né? Já tinha ali uma representatividade, que as duas, né, tinham essa relação com a negritude na pele. E aí essa criança nasce e mostra-se o parto feito dentro do Teatro Lambe Lambe. E aí nasce o Teatro Lambe Lambe no mundo. E hoje o Teatro Lambe Lambe está espalhado por todos os continentes, né? E virou uma coisa assim que realmente é preciso você colocar o olho na fechadura ali para poder entender o que é o Teatro Lambe Lambe. Como você fez? Eu tive contato com o Teatro Lambe Lambe há uns 15 anos atrás e fiquei encantado. É um teatro feito só para você, né? Porque é para um público único. Algumas caixas pode até possibilitar 2 observadores, 2 espectadores ou 3 espectadores, mas não mais do que isso. E geralmente é para uma pessoa só, um espectador. Né? E é mágico porque você entra naquele universo, você olha como se estivesse olhando na fechadura de uma porta, né? E ali a magia acontece. Uma historinha de 1 minuto, às vezes chega a 5 minutos, mas é raro, né? E a história preenche um lugar dentro de você que te traz tantas memórias, tantas observações na vida, enfim. É um teatro completamente diferente daquilo que a gente vê, né? Que do espaço físico que você entra, passa por uma bilheteria, senta, enfim, fica guardando junto com aquela plateia o começo do espetáculo. Ali não, você senta, olha pelo buraco da fechadura, que no caso é o buraco da caixa, e o teatro acontece. Mas tem a fila, né? Tem uma fila. Então a expectativa que a gente tem talvez no grande teatro, que é isso tudo que você vive naquela fila, né? Para poder chegar até esse olhar, né? Que é um olhar privilegiado. E aí eu acho que você fala uma questão que é fundamental, que eu acho que é a primeira característica do Teatro Lambe Lambe, que é a presença. Ele é único para você. Então tem uma relação ali entre o artista que está por trás e você que vai olhar. Então durante um tempo que não é um tempo cronologicamente pequeno, mas a experiência teatral é imensa, né?
porque a gente sai impactado. Ali dentro parece que você perde a noção do relógio. Eu também vi, há uns 15 anos atrás, aqui em Brasília, com o grupo As Caixeiras de Bonecas. E esse grupo, inclusive, é o que organiza esse festival. Esse grupo é formado por 3 artistas, 3 mulheres, Mariana Baeta, Girlene Pascoal e Amaro Hurtado. E a gente viu ali, eu acho que nós vimos o mesmo, que era uma mulher numa caverna, meio uma cigana, né? E aí no final ela dá pra gente um rolinho de papel, e nesse rolinho tem uma mensagem para o futuro, não é isso? Exatamente. Bem bacana. Aquilo foi impactante para todos nós, né? E o interessante é que, conversando agora com a Mariana disse o seguinte: Sérgio, você vai ver o que aconteceu com o Teatro Lambi Lambi nesse tempo de 15 anos aí que você olhou pela última vez. Você vai ver uma explosão de linguagem. Eu acho que foi isso que a gente viu, né? Foi uma outra experiência, né? Porque há 15 anos atrás, quando eu vi, eram caixas com tecido preto, todas as caixas, e você entrava naquela cortina, naquele pano, como era a fotografia, e assistia ao espetáculo. E nesse festival eu vi diversas caixas. Teve a caixa que você se escondia embaixo desse pano, como tinha a caixa em formato de um teatro municipal, tinha a caixa no formato de uma cabeça de palhaço, né? O espetáculo já começava antes, você vendo aquele objeto. Que eles chamam de casa de espetáculo. Estão chamando de casa de espetáculo. Que bacana. Né? E nós vimos juntos o Afuera, né? Lindo. Que é um espetáculo do Chile, que é um espetáculo assim fascinante. São 2 pessoas, era o único que tinha para 2. Nós assistimos juntos. E você entra num ateliê, né? É um ateliê que tem uma grade, não é isso? E tem dentro A impressão que dá é que você está vendo uma casa do lado de fora. Você está na rua, passando pela casa, e na janela, gradeada, né? Como várias casas que a gente vê pelo Brasil, gradeada, uma pessoa. E ela olha para você e começa a pintar. Você vai percebendo que ela está te observando e está pintando o que ela está vendo. Você se transforma em modelo dela. E você, ao mesmo tempo, é voyeur dela. Exato. Porque você está vendo essa pintura, né? E daqui a pouco o cenário gira. E é o grande plot twist, de repente. Você vê o interior da casa. Aí inverte a situação, porque você está dentro de casa e o personagem agora está fora. Livre, voando. Né? E é emocionante porque você observa, inclusive, o que não dava para observar antes. O pintor era um cadeirante. Uma pessoa e é um pintor extremamente expressionista que me lembrou o Nosferatu. A gente passou por uma gangorra de emoções, né, nesse tempo. Por isso que não é um tempo teatral, não é um tempo cronológico. E aí a gente viu esse personagem provocar na gente risos, choros, surpresa, né? E a potência dessa criadora, que é a Gabriela, a Camila Lando. Essa criadora tem uma potência incrível. Ela é chilena e está em Valparaíso, Chile. Lá tem o Chile hoje, Jones, é a maior quantidade de artistas que fazem teatro Lambi Lambi no mundo. E o Brasil, né, houve essa propagação de lá de Salvador para o sul do país. Do sul do país foram para o Chile. No caso, a Camila estava em Santa Catarina quando ela conheceu, e ela levou isso para o Chile, porque ela era uma bonequeira. E é muito forte. E aí a gente vai falar dessa dramaturgia, que é uma dramaturgia que ela tem que acontecer em alguns minutos. Ela tem que pegar você, ela tem que te emocionar, ela tem que te levar a vários lugares, tem que te tocar, tem que te transformar. E a Ana Flávia Garcia, que é uma atriz, diretora, pesquisadora, ela cunhou isso como dramaturgia de síntese. Você tem assim pouco tempo para fisgar o coração do espectador. Não é uma dramaturgia fácil, né? Você sintetizar e contar essa história em poucos minutos. E a gente viu isso em Gato Negro, né? Que é um espetáculo assim deslumbrante, que é um espetáculo da Argentina. Esse espetáculo é da Gato Negro, é da Gabriela Céspedes, de Mendonça, Argentina. É um espetáculo realmente que vai ficar, eu acho que na minha memória ele fica para sempre.
Da Quando mesma ela forma tiver que aí. o primeiro que eu assisti há 15 anos atrás se mantém na memória, eu acho que o Gato Negro, lá fora, vão ficar na minha lembrança sempre. Eu assisti o Gato Negro muito emocionado porque ele já do lado de fora te emociona pelo formato da caixa, que é um formato de um teatro. Antes de olhar pela abertura onde você vai ver o espetáculo, tem um gatinho preto no telhado desse Meio de teatro. pelúcia. E ela conversa com você. A artista conversa com você, pergunta se você gosta de gatos, aí pede para você pegar esse gatinho, começar a fazer carinho nele, você se apega. Aí ela se prepara, coloca os fones de ouvido em você, porque todas as histórias acontecem através de uma gravação, então você tem que colocar o fone de ouvido. Quando começa a música ou uma fala, qualquer som que apareça no fone, aí você vai e olha para a caixa. E o universo começa ali dentro. Você olha um gatinho andando pela sala, né? Uma janela de vidro com o rosto da artista, Que é a Gabriela. que é a Gabriela, e uma personagem pequenininha, e dentro de todo um cenário, que é o interior de uma casa, Cheio de chão, detalhes. espelho, móveis, uma poltrona. E esse personagem, que é a Gabriela, O espelho da Gabriela. faz carinho no gatinho, senta na poltrona, o gatinho percebe algo de errado, né? Aí a história modifica. Gabriela, a gente pode contar, né? É, Gabriela, a personagem, né? Que morre e ela vai para o universo onírico, né? A morte como um sonho. Né? aquele cenário da casa se modifica no cenário de um céu, com nuvens, Com projeções. e aparecem essas projeções com a personagem numa lua Animada. animada, feliz. Aí a gente vê a sofisticação, iluminação, projeção, cenário, os próprios bonecos perfeitos, né? A delicadeza, a manipulação, né? Enfim, E a tudo isso forma junto. de mostrar que a peça acabou é o gatinho fazendo carinho no O seu... gatinho que está lá de fora. O gatinho fazendo carinho no seu cabelo. Eu queria falar das Caixeiras, porque eu acho que é um grupo de Brasília, que é um grupo nacional hoje, internacional, ele é referência. As meninas, nesse processo que elas fizeram aqui, elas trouxeram espetáculos que dialogam com as memórias delas e elas trocaram os bonecos por objetos. Então é um teatro de objetos dentro do... E esse teatro das Caixeiras é um teatro assim que me tocou bastante porque é extremamente contemporâneo. Elas estão mexendo com as memórias, as histórias pessoais delas. Tem uma exposição, né? Então é uma autoficção e você ali vai caminhando, né, pela manipulação, pela textura dos objetos que elas colocam e por essa dramaturgia confessional. E aquilo te toca porque são histórias universais. A história da Mariana Amor, título provisório, inalterável, é extremamente emocionante, porque é a história da família dela, ela reúne objetos que pertenceram inclusive à bisavó, e ela mostra todo o ciclo, né, que acontece com todas as famílias, né, a morte, a separação, o encontro, o apaixonamento, muito lindo mesmo. O espetáculo da Girlene é A Partida, que é sobre o pai. Então ela faz toda uma memória do pai. Inclusive é um teatro meio documental, porque ela até fotos do pai ela mostra. Enquanto que o espetáculo da Amara Hurtado, que se chama Quinina, é um espetáculo que ela passeia pela história pessoal dela. Inclusive, muito interessante, é que as Caixeiras fizeram um espetáculo em Brasília chamado Tecendo Volúpias. Não sei se você viu. Com a direção da Catarina Scioli. E esse espetáculo era marcante porque tinha, num dado momento, uns panos vermelhos que iam, umas linhas vermelhas que iam criando assim um traçado, sabe, um TC no palco. E ela, nessa memória toda, ela faz uma cena desse espetáculo dentro da caixa dela. Eu fiquei muito emocionado, assim, porque eu fui transportado de uma memória de espectador, de um espetáculo, né, digamos assim, com seres humanos, para um espetáculo de objeto.
E eu acho que a gente sai transformado dessa experiência, né? De ver esse teatro lambe-lambe. Se no festival tinha uma flanelinha em frente em cada caixa de espetáculo, casa de espetáculo, com a classificação. E uma grande parte não era livre. É verdade. Né? Era 16 anos, 14 anos. Por exemplo, eu vi o Saudade. Você viu o Saudade? Eu vi Saudade. Que era um boneco que... O Saudade é uma dramaturgia que conta a história do que é esse sentimento que no Brasil, né, é uma palavra que existe, né, na língua portuguesa, na língua brasileira, e ninguém consegue traduzir. E ele traduz no estágio bruto essa saudade ao mostrar um boneco que inicialmente parece muito um boneco, né? Você olha para ele, é um boneco, mas depois, ao longo de alguns segundos, você deixa de vê-lo como um boneco, porque ele está dilacerado. Ele é nesse estado inicial da saudade, ele sofre muito, e é quase uma coreografia, uma dança desse sentimento. E é um espetáculo adulto. No final você recebe, que eu recebi, pelo visor, um bilhetinho dele contando, né, porque ele sofre tanto, né, nesse processo. Esse espetáculo, vou falar que é do Pedro Cobra, que é um artista maravilhoso de São Paulo. Inclusive tem uma tese de mestrado sobre o teatro lambe-lambe, da CIA Plastic Onírica de Santos. Então, gente, na verdade, onde tiver um teatro lambe-lambe, pare para assistir. Fique na fila, não é isso? Exato. Eu queria ressaltar aqui a bela produção desse festival, sabe? Encontro de Teatro Lambe-Lambe. Eu me senti tão feliz ali naquele espaço da 508 Sul, porque eles organizaram de uma tal forma tão bacana que a gente se sentia muito em casa. Né? A gente tudo muito bem cuidado. Tudo né? muito bem cuidado, as pessoas... Olha a qualidade a qualidade material, do material gráfico. Né? Eu achei muito bacana, parabenizo aqui e aí a gente equipe. tem que falar, né, que esse festival é uma criação das Caixeiras de Bonecas, que é esse grupo aqui. Elas que criaram, que faz a direção geral. Tem o Claudinei Pirelli, que é um dos mais importantes, né, produtores da cidade, que é um cara assim, que cuida de cada detalhe, ele tá ali o tempo inteiro, pilhado, olhando se o banner não está inclinado, né, se a água está gelada para ser servida. Ele é fantástico. E ele tem aí um patrocínio da Neoenergia, pela lei, né, de incentivo importante, né, a lei de incentivo a cultura do Distrito Federal, que é a LIC, né, muito bacana mesmo. Então tá de parabéns esse festival, que tem a vida longa, né? Tomara, porque ele organizou de uma forma muito bacana, porque não eram só as caixeiras, teve contação de histórias, teve uma feirinha de artesanato, né? Shows diversos, enfim, eu me senti muito bem acolhido naquele espaço. Então, vida longa, esse foi mais um Crítica Falada. Nós estamos aqui, né, no YouTube do Criaturas Alaranjadas, porque esse projeto é um projeto da Criaturas Alaranjadas, nós somos a Criatura, junto com o blog Cri-Cri em Cena. Então já curte aqui, espalha. Nós também estamos, né, Jones, divulgando uma crítica escrita no blog Cri-Cri em Cena e no Instagram. Tanto no meu quanto no seu. Nossos Instagrams. E também no @Cri-Cri em Cena. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.